Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia OAB. Está começando mais uma entrevista por aqui. E hoje nós vamos conhecer a história da Tabata, que foi aprovada no exame 44. Ela escolheu na disciplina da segunda fase Direito Administrativo e vai contar pra gente um pouquinho como foi a trajetória, né, até conseguir a aprovação. Então seja muito bem-vinda, Obrigada, Tabata. Paula. Pode se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Tabata Mascarenhas, tenho 43 anos, sou mãe de um adolescente de 16 anos, que é uma das minhas fontes de motivação, meu pai também, e eu me inscrevi no exame 43, passei pela primeira fase, fiz a segunda fase, a primeira tentativa, não consegui êxito. E na segunda tentativa na repescagem, que foi o exame 44, eu fui aprovada. Muito bem. Então, ó, só para a gente entender um pouquinho, né, de como foi a sua trajetória, eu queria que você contasse desde o início, né, como foi esse início de preparação para você? Você tentou estudar sozinha de início, já recorreu ao estratégia? Então, qual foi o primeiro passo que você deu para começar a se preparar para o exame? Primeiro passo, na primeira fase, né, do exame de ordem, eu fiz o intensivão de 2 semanas com estratégia online ali pela internet, gratuito, né, ali me dediquei, fui aprovada na primeira fase, eu falei: "Vixe, e agora?" Falei: "Agora eu tenho que me concentrar para a segunda fase." E eu fui diretamente na estratégia. Como eu senti uma identificação muito forte com o professor Igor Maciel, então eu já me inscrevi para mentoria com o professor Igor Maciel. Uhum. E foi deslumbrante. Eu me identifiquei muito com ele, com a didática dele, né? As coisas que ele fala, as coisas que ele explica, entra na cabeça, assim, de uma maneira muito suave, muito tranquila e que você não esquece nunca mais, Ah. né. Então, na primeira tentativa, eu saí consciente da prova, que eu não tinha conseguido, e na segunda eu fiquei muito na dúvida. Eu falei: "Então eu vou ficar quietinha." Fiquei quietinha, não falei nada para ninguém, eu falei: "Vou aguardar o dia 11 que sai o resultado, a preliminar", e fui aprovada. Eu fui assim, foi um festejo só, Aham. porque eu ainda estou em término de graduação, né, não concluí ainda, concluo agora, né, no mês de dezembro, que encerra o ano letivo, e já tirei, né, esse peso das costas, né. Aham. Não, com certeza. Então foi uma trajetória linda, excelente e curta, né, muita gente tenta algumas vezes, né. Sim, sim, tem histórias, eu conheci pessoas dentro do grupo, né, do WhatsApp do Estratégia que se tornaram amigas, né, pessoas ali que acabam se tornando companheiros do dia a dia, né. Então conheci pessoas que não era a primeira vez, né, que estavam tentando ali a aprovação no exame de ordem, mas, alguns conseguiram, outros já tiveram um pouco mais de dificuldade, Sim. mas desistir nunca. É isso Eu aí. acho que você tem que focar, né, como já dizia, né, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né. Então, se concentra, foca e tudo dá certo. E com professores, né, professora Bruna, um sorriso maravilhoso, que ela às vezes estava lá acordada de manhãzinha, na aula dela, ela já vinha aquele sorriso lindo, maravilhoso e pronto, acabava, né. Você fala: "Puts, vou fazer a aula aqui sorrindo também." O Sim. professor Felipe Dunk também, a maneira também que ele explica é completamente diferente do professor Igor, mas você vê que todos se completam, né. Uhum. É uma junção ali de aprendizado fantástica. Muito bem. E bem, essa entrevista ela serve justamente para passar alguns conselhos, né, alguma ajuda para o pessoal que vai começar a estudar agora, né. Então acho que você tem muito a acrescentar com a sua história aqui, e aí eu queria que você comentasse primeiro da primeira fase, né. Como que você se preparou, através de quais ferramentas, como era o seu dia a dia, você tinha metas, por exemplo, de horas
de estudo por dia. Então, conta de forma mais detalhada a preparação para a primeira fase e depois a gente vai para a segunda. Primeira fase, eu era estagiária, né, num órgão público, e então eu tentava conciliar os meus afazeres, né, as minhas responsabilidades com o trabalho, junto com os estudos. Fora, né, mãe, casa, né, então todas essas coisas. Então eu tentava conciliar sempre de forma mais objetiva possível ali nos estudos. Então na hora que eu parava para estudar, eu me desligava do mundo, né, então era ali, era um foco muito, muito grande, né, porque particularmente eu achei a primeira fase muito mais difícil do que a segunda, né, então, porque se você for parar para pensar, a primeira fase são 20 matérias, né, então o conteúdo é muito extenso, o conteúdo é muito denso, né, para que você tenha ali um êxito. Já na segunda fase, não. Na segunda fase, eu tive que fazer algumas renúncias, né, eu optei por isso, porque, como eu disse, né, a gente tem um caminho, a gente sabe para onde a gente quer ir, né, então eu fiz algumas renúncias, e dessa renúncia veio a minha aprovação, porque eu me dediquei 100% para os estudos. Sim. 100%. E aí, falando de carga horária, qual foi o máximo de horas líquidas que você 16 horas. 16 horas. 16 horas, porque embora eu ainda não tivesse, não tenha concluído a faculdade, a graduação, então eu tinha aulas online, né? Então, os dias que eu tinha aula online, eu focava 100% na mentoria. Então, a mentoria foi um divisor de águas para mim. Você acha que teria demorado um pouco mais para conseguir a aprovação se não tivesse a mentoria? Com certeza, com certeza, com certeza. Isso sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a mentoria, ela é um estudo completamente dirigido, né? Então você estuda desde da base até para que você consiga realmente fazer uma peça você sozinha, né? Então as peças são contínuas, né? Então você tem que treinar papel e caneta na mão, escrevendo o tempo todo, né? Então tive apoio, né? Do meu pai, do meu filho principalmente, que me apoiou muito aí nessa caminhada, mas a dedicação conta muito também. Com certeza. Conta muito também, e com professores, né? Os professores, o professor Igor Maciel, nossa, eu falei para ele uma vez, né? Eu falei, professor, eu vou ter uma dívida eterna de gratidão, sabe? Porque é um grande divisor de águas para mim, particularmente, né? Sim. Então é um grande divisor de águas, e poder ter esse sentimento de gratidão, né? Acho que é melhor ainda, né? O sabor da aprovação é outro. E como você pode explicar isso para o pessoal que não conhece muito bem a mentoria, né? Como que ele abordava as coisas com você, as suas metas, enfim. Sim, a mentoria é um estudo dirigido, né? Você vai ter um bate-papo ali com o professor, você vai explicar qual que é a sua rotina, ele vai adequar a sua rotina ali, o tempo de estudos que você tem disponível, então ele vai adequar tudo isso, né? Então ele vai trabalhar, ele vai desenvolver ali um mecanismo no qual você consiga ter todo o conteúdo ali de forma de forma mais aprofundada possível, né? A plataforma do Estratégia, ela né? Nós estamos falando aí, eu não sou muito tecnológica, mas eu tive muita facilidade, mas eu precisava do papel e caneta, né? Então, isso já vem de mim, né? Porque sou da época do papel ao maço, trabalho de papel ao maço,
Então, essa coisa de escrever, então, para mim, contava muito. Uhum. Claro, hoje em dia, a tecnologia, os jovens, né, têm uma facilidade muito maior para lidar com isso. A plataforma, ela é absolutamente completa, né? Então, ela tem ali os exercícios, ela tem um conteúdo, né, o direito material ali, todo muito bem explicado, muito bem didático, que o importante é isso também, a didática do material, para que você consiga associar muito bem o conteúdo. Uhum. E os exercícios são maravilhosos. As peças tira o sono, mas você consegue fazer. Consegue fazer, não é algo, não é impossível, não é, né? Uhum. Basta dedicação ali, um pouco de atenção, que os professores, eles vão te conduzir ao melhor caminho possível. E de que forma o LDI te ajudou na preparação? Em tudo, porque você vê a aula do professor, né, tem ali um momento da aula do professor, e tem o conteúdo digitado, né, escrito. Então, do momento que ele está explicando, que ele está falando com você, que ele está ali expondo o material, você consegue acompanhar com a leitura, né. Então, essa leitura é muito importante. Sim. É muito importante e ela às vezes você não consegue associar alguma coisa e com a leitura você fala: agora entendi", Uhum. né, então, foi fantástico, o material, assim, eu não trocaria, não trocaria. E por que você escolheu o direito administrativo? Porque eu já fiz, né, eu era estagiária num órgão público, Uhum. né, então eu acho que essa associação, fica mais amparado, Sim. né, então eu trabalhava ali, tinha as coisas do dia a dia, e a prova do exame 44 foi completamente disciplinar, né, ela teve ali um viés disciplinar, Aham. que era a área que eu fazia estágio. Muito bem. Então, Não se arrepende? era para mim. E como foi que você conheceu a estratégia? De que forma você chegou até o nosso material, a nossa mentoria? Internet, internet. Porque chega um momento ali que até você se inscrever no exame, você tá tranquila. Uhum. Na hora que começa a chegar o dia da prova, você fala: "O que que eu faço?", né. Então eu comecei a procurar. E eu vi uma revisão de véspera do exame 42. E eu achei fantástico, formidável, eu falei: "Meu, é aqui que eu vou ficar". Aí foi através da internet, procurando mesmo, Uhum. buscando, e com a revisão de véspera da primeira fase, eu não tive dúvidas de fazer a mentoria também com a estratégia. Então você falou aqui um pouquinho sobre as ferramentas que você utilizou. Teve mais alguma por fora que você gostou? Qual foi a sua ferramenta do estratégia favorita durante a preparação? Tudo, tudo, porque é uma coisa que compõe a outra, Uhum. né, então não dá para falar uma coisa específica, né, desde os professores, né, as reuniões que ele fazia, né, em grupo, as conversas individuais, então é tudo, é um conjunto. E o que o estratégia OAB significa para você? Minha aprovação, a minha aprovação, a minha aprovação, é que nem eu falei, é o sentimento de gratidão, né, tem um sabor a mais, dá um sabor a mais para essa aprovação, sabe. Sim. Claro, tem, né, os 5 anos de faculdade, dedicação, empenho, porque a gente sabe, né, que não é fácil. Mas na aprovação, eu acho que se eu não tivesse feito a mentoria, eu não teria sido aprovada. E você falou que não é fácil. Qual foi a sua maior dificuldade na preparação para o exame? Eu acho que a batalha é comigo mesma, Uhum. porque o psicológico, ele puxa bastante. As dúvidas, né, você fala: "Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir?", porque você vê histórias, eu tenho histórias mesmo de amigas que ficaram anos tentando,
né? Sim. E não conseguiram, né? Foram conseguir com muitos anos depois. E você fala, poxa, mas, né? Você acaba criando aquela coisa psicológica tua, interna, Uhum. e que você tem que chegar e falar assim, pô, peraí, eu tô me dedicando, eu tô me esforçando, então eu tenho que dar o meu melhor. E que o meu melhor seja, né, aquilo que eu tenho para mostrar ali na hora da prova. Sim. E eu fui aprovada, graças a Deus. Qual foi o seu maior incentivo para seguir nessa luta que não é fácil? Meu pai e meu filho. Meu pai e meu filho, sem sombra de dúvidas. Né? Meu filho, desde pequenininho, sempre, né, tá acompanhando estudos, né, trabalho. E meu pai também, todos os dias eu ligava para ele, pai, ó, aprendi tal coisa. Ele, poxa, filha, legal, né? Meu pai não entende muito bem dessa área jurídica, Aham. mas ele buscava a ter o mesmo interesse que eu ali na hora que eu estava comentando com ele, né? Sim. Então acho que os dois são tudo para mim, né? Você falou dessa questão emocional, né, o quanto é importante você colocar ali os motivos do porquê você está tentando, né, para Sim. realmente seguir em frente. Mas como foi o dia da prova para você lidar com todas as questões que passam na cabeça, aquela ansiedade, nervosismo? Você chegou a fazer uma prova tranquila ou você estava muito nervosa com outras questões emocionais? Na primeira vez que eu não tive êxito, eu estava mais tranquila, muito mais tranquila. Mas nessa última, eu fiquei um pouco mais nervosa, Sim. né? Não sei, talvez até pela densidade de estudos, né? Então chega uma hora que você fala assim, que chegue a prova logo, né? Porque Sim. é muita coisa, mas não me arrependo, sabe? O dia da prova, eu procurei me manter mais calma, né? Me manter mais tranquila e me preparei, né? Lógico, os professores também aconselham muito, né? Então, na revisão, na revisão de véspera de prova, tanto o professor Igor, quanto a professora Bruna, o professor Felipe, eles têm um bate-papo mais, sabe, voltado assim pro acolhimento mesmo, porque Aham. eles entendem, né? Eles também já passaram por isso. Sim. Então eles entendem ali qual que é a pressão, qual que é o nervosismo, né? Então eles procuram acalmar, tranquilizar, né? Sim. E isso é importante também, né? Muito. Esse lado mais acolhedor, né? Então, isso também fez muita diferença. E eu fui tranquila, né? Mas na hora que eu abri a prova ali, começou a me dar um pouquinho de... Ai, será que eu tô fazendo certo, né? Aham. Mas seguir confiante. Sim. Seguir confiante que dá tudo certo. E aí você falou que saiu dessa prova ainda com dúvida, né, se tinha passado ou Sim. não. Como foi o momento quando você viu seu nome na lista de aprovados? Na verdade, eu tive que esperar, né, porque saiu às 5 horas da tarde e meu filho que quis abrir o site lá da FGV para ver o resultado. Então eu tive que esperar, porque ele tinha saído para ir jogar bola com uns amigos. Aí eu fiquei esperando até às 8 da noite, porque meu pai também foi para casa, minha mãe também estava lá. E aí eu fiz videochamadas com algumas pessoas importantes na minha vida, né? E o meu filho abriu. E eu estava sentada com os olhos fechados, porque eu estava na dúvida, mas eu estava quieta, né? Não quis compartilhar esse meu sentimento com mais ninguém. E na hora que meu filho falou, mãe, aprovada, aí bateu o desespero, né? Aí é choro, é muito abraço, né? Porque é isso você fala, valeu a pena, Sim. valeu a pena. E hoje, o que você tem de objetivos para o seu futuro? Você vai continuar estudando? Estudar não pode parar nunca, né? Ainda mais na área jurídica, né? Acho que você escolhe um caminho
que é um estudo contínuo, né? E agora eu quero fazer aí um cursinho para concursos públicos, né? Acho que já sei aonde eu vou, já sei que caminho eu vou seguir, mas continuar com o foco nos estudos e mais conquistas, né? E com a ajuda da estratégia? Com a ajuda da estratégia, com certeza. Muito bem. Só para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem vai começar a estudar agora, ou para quem está na caminhada, mas de repente ainda não conseguiu a aprovação no exame, né? Qual que é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo é foco, né? Determinação e esperança, né? Porque é uma coisa que você não pode largar nunca, né? E confia na estratégia que dá certo. Confia na estratégia que dá certo. Então, muito obrigada pelo seu Obrigada, tempo, Paula. por vir aqui ao Estratégia, né? Passar todas essas dicas para o pessoal. Muito sucesso na sua carreira. Muito Tá? obrigada, Paula. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Continue navegando no canal do Estratégia OAB. Compartilhe com seus amigos essa entrevista também, com seus familiares e boa sorte nos estudos. Nos vemos numa próxima. Até mais.